Amém. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21, diz assim: Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Novamente, disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos enviei. Certamente você conhece a obra de Jesus. Um dos nomes mais buscados, seja no Google, a literatura cita, a literatura teológica, histórica, reconhece a importância de Jesus. Sabemos que um mestre de grandes ensinos, sabemos que no seu ministério terreno operou muitos sinais. Uma das características de Jesus é a sua capacidade de obedecer o Pai. E quando nós olhamos a Escritura Sagrada, vemos que ele obedeceu até o final. Se entregou em morte de cruz. Ele terminou a missão que o Pai tinha colocado na sua mão. Na obra da cruz, o trabalho de Jesus foi consumado. Ele verteu o seu sangue imaculado para perdão dos nossos pecados. A missão de redenção na cruz do Calvário foi completa. Ele não deixou nada para depois. No ministério de Jesus, nós não contemplamos nenhuma ação de procrastinação. Ele estava pronto a obedecer o Pai. Aonde o Pai enviava, ele ia. O que nós temos anunciado nesse lugar é que nós somos os discípulos de Jesus. Nós somos os seguidores de Jesus. Nós temos repetido nesse lugar que o nosso trabalho não é para formar religiosos. O nosso trabalho não é para produzir membros. O nosso trabalho é para formar discípulos de Jesus. Nós não queremos ter um patamar religioso, ser reconhecido na nossa sociedade com uma importância teológica ou eclesiástica. Nós queremos ser olhados pelas pessoas que estão à nossa volta e reconhecidamente sermos homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos que se parecem com Jesus. E tem uma característica que eu queria ministrar ao seu coração nessa noite, porque assim como ele consumou a sua obra, Deus também tem uma obra na sua vida. Deus também tem propósitos ao seu coração. O Senhor tem escrito todos os dias da sua história, com o seu nome. E assim como o seu Filho Jesus consumou a sua obra, você também precisa colocar em prática a missão que Ele tem para você. Nós vivemos num tempo de esvaziamento de sentido de vida. A tristeza tem tomado o nosso coração. Nós somos dia após dia pelo mundo desanimados, animados por Deus, mas pelo mundo desanimados. E esse desânimo, irmãos, abraça o nosso coração, a nossa mente, principalmente quando nós perdemos a consciência da missão que Ele deixou. Alguém que está em missão, irmãos, é obstinado. Quando você olha o ministério de Jesus, várias vezes tentaram parar Ele. Satanás, logo no início do seu ministério, fez promessas, irmãos. Tentou capturar o coração de Jesus e falhou. No seu desenvolvimento, no desenvolvimento do seu ministério, quantas vezes o Senhor Jesus foi perseguido, quantas vezes o Senhor Jesus foi injuriado. Certa vez disseram: este é um filho de Beelzebu. Mas nada podia parar o Senhor, porque Ele tinha uma missão. E quando nós temos uma missão dada por Deus e temos consciência dessa missão, nada pode nos parar. A missão se completa quando nós ocupamos o lugar de discípulo de Jesus e passamos a formar outros discípulos de Jesus. A maior herança que um filho de Deus pode deixar na terra não é um grande prédio, não é a quantidade de bens. O maior benefício que nós podemos fazer para o lugar que nós vivemos, para o país que nós moramos,
É formar outros discípulos de Jesus, outras pessoas que amam Jesus, outras pessoas que descobrem o seu lugar em Deus, porque a partir do momento que nós descobrimos o nosso lugar em Deus, a nossa identidade em Deus, amados irmãos, tudo muda, tudo muda. Alguém que está certo de quem é em Deus não está suscetível à opinião alheia, não está suscetível às mudanças de circunstância da vida. Eu já vi pessoas com muito dinheiro querendo dar cabo à sua vida. Eu já vi pessoas com muitos bens. Eu já vi pessoas com muitos seguidores. Mas eu não consigo achar na minha memória alguém que estava cumprindo uma missão, que escolheu abrir mão da sua própria vida. O Senhor nos chama, amados irmãos, não para ser uma igreja, não para sermos pessoas, né, que vivem um monumento, algo estático. Ser cristão não é ocupar um lugar ou uma função. Ser um cristão é estar no movimento de Deus. Às vezes nós confundimos, amados, olhamos a Escritura Sagrada e, por alguma razão, a gente distorce aquilo que o Senhor propôs, por exemplo, à sua igreja. Muitos de nós já entenderam há algum tempo que a igreja é uma reguladora da fé, que a igreja é a vigiadora da sociedade. A igreja do Senhor não tem esse propósito. Às vezes eu fico achando que alguns de nós entenderam que a igreja é uma escola. Que a igreja está aqui só para ensinar algo, para formar intelectualmente pessoas sobre o conhecimento teológico. A nossa missão não é essa, porque se a nossa missão é essa, nós nos comportamos como quem se comporta com a escola. Ficamos torcendo, vai chegar o feriado, hein? Ó, Natal, hein? Não vai ter culto. Olha, nós estamos vindo uma peleja aí danada, porque esse ano o Natal e o Ano Novo caem no domingo, né? Olha, meu irmão, eu vou entrar num jejum profundo, vocês vão emagrecer para lidar com esse problema. A igreja não é uma escola. A igreja é um movimento vivo. Nós não contamos as horas de estar aqui. Nós temos uma organização, porque Deus é um Deus organizado, mas nós não contamos um minuto, porque nós estamos vivendo algo intenso aqui. Nós estamos vivendo milagre aqui. A igreja não é um lugar de lazer. Nós não estamos aqui para nos divertir. Nós viemos aqui para cumprir uma missão. Quando nós chegamos aqui, pode ser a melhor roupa, pode ser a melhor maquiagem para quem se maqueia, né? O melhor penteado. Nós fomos chamados aqui para uma missão. O cabelo esticado vira um coque, a manga até aqui é dobrada e nós colocamos a mão na massa. Porque nós somos os filhos de Deus a serviço dEle. Nós estamos já disponíveis para Ele. As nossas casas, irmãos, o que nós estamos fazendo com as nossas casas nesse lugar? Nós afastamos os móveis. Nós tiramos os puffs para ter mais espaço. Nós compramos lá mais copo descartável. Lá é copo descartável, lá em casa, que é muito corrido. Se for copo de vidro, não vai dar tempo para viver. Nossa célula é copo descartável lá. Nós fazemos isso porque entendemos qual é o nosso propósito, que é viver fazendo a vontade do Pai, cumprindo a missão, até que ela seja concluída. Durante muito tempo, irmãos, nós dividimos a vida cristã, né, o mandato de Deus, se você olhar até na definição das campanhas missionárias antigas, você pode ter 3 funções, né? Você pode orar, lembra disso? Quem já foi promotor sabe, né? Eu fui já, eu tinha que ter até uma carteirinha de promotor de missões. Orar, lembra disso? Contribuir e ir. Aí o que nós fazíamos? Nós não, né? Os crentes aí de outro lugar. Pegava a foto do missionário, colava na geladeira, orava pela vida dele, mandava um dinheiro e feliz da vida. Obrigado, papai, porque eu tenho cumprido a tua vontade. Na terra e no céu está tudo alinhado. Aí, se você fosse um crente mais cara de pau ainda, o que tu fazia, Marco Malo? Tu não é desse tempo, não. Na Assembleia, não sei se era assim, né? Era, né? Orar, contribuir e ir. Se você não fosse o missionário de ir, e se tu fosse meio uma empresa, o que tu fazia? Eu sou o contribuinte da oração. Lembra do PAN? Projeto de adoção missionária. Débora, cadê Débora? Débora gostava disso, que trabalhava na junta.
Aí, na cara de pau, o que a gente fazia? Não se alinhava para ser missionário, não, estou muito ocupado. Eu estou cuidando de muitas coisas. Para contribuir também, a mãozinha estava muito segura. Eu vou ser um intercessor. Eu não estou dividindo, não estou diminuindo, amados, o valor da intercessão. Mas, irmãos, que é isso? Será que o Senhor nos chamou? Você pode ser um intercessor, mas eu duvido que o Senhor tenha te chamado só para isso. Eu duvido. O Senhor ter mexido com a nossa vida. E agora, sabe o que nós entendemos aqui? Que missões é um estilo de vida. O nosso direcionamento não é mais orar, contribuir ou ir. O nosso direcionamento é ser, estar e dispor. É ser um missionário o tempo todo. Vai para o campo. É difícil. Mas seja um missionário urbano para você ver. Evangeliza teu vizinho que assola a sua vida. Para o carro na tua porta. Bota a garrafa de cerveja. Bota o som alto direto para o seu portão. Seja um missionário desse aí. É difícil. Eu penso que seja muito mais difícil porque não tem temporalidade. O campo missionário urbano da nossa vida, ele não tem hora de começar e hora de acabar. Ele não é durante um período, ele é o tempo todo, o tempo todo. É missões com os vizinhos, é missões... Seja um missionário na escola. Pega um adolescente para tu tocar uma ideia que está estudando. Fala assim, como é que está lá? Sobre o que os seus amigos estão falando? O que eles valorizam? O que mexe com o coração deles? Pergunta para eles como é ser santo num ambiente de escola. Terrível, meu amigo. Terrível. Então, nós temos uma concepção, neste momento, que missões é um estilo de vida. É claro que em algum momento o Senhor pode nos enviar, porque nós somos dele, e ele sopra no seu vento e nós obedecemos, mas nós somos missionários o tempo todo. É ser missionário como estilo de vida e estar disponível o tempo todo para o que ele quiser falar a qualquer pessoa. Nós caminhamos segundo o vento de Deus. A missão de Jesus não era dentro das sinagogas. Ele frequentava as sinagogas, ele frequentava as festas judaicas, mas aonde ele andava, ele ministrava cura, ele ministrava ensino, ele fazia multiplicação para atender as necessidades daqueles que padeciam. O nosso estilo de vida de missões, o nosso estilo de vida de ser cristão é ser, é estar e é dispor. Dispor de quê? Dispor de tempo e recurso. O que é para missões? A minha vida toda. Toda. O meu carro é para missões. Para queimar ele, mandar oferta? Talvez um dia seja, se o Senhor mandar, mas é para se alguém precisar de algo. Eu troquei de carro esse ano, peguei um carro maneiro, cara. Deus abriu uma porta, fez um milagre, eu nunca esperava. Não, mas é um milagre mesmo. Um dia eu vou contar aqui, um milagre do milagre. Eu tô com esse carro desde março. Sabe quantas viagens eu fiz com a minha família? Viagem familiar? Chuta. Nenhuma. Ainda. Minha mulher tá entrando já em abstinência. Quero viajar. Eu agora em janeiro vou tirar umas férias para levar aquela mulher para viajar. Tá terrível. Fiz 5 viagens. 4 para São Paulo e uma para Minas Gerais. Todas ministeriais. O carro já foi no cemitério, no necrotério, já foi em vários estacionamentos de hospital de emergência. Está em missões. E não, sabe que eu tenho tranquilidade de dizer isso? Porque não é só o meu. Tem irmão que pega a chave do carro aqui e entrega na mão do outro. Está precisando? Toma aqui, ó. Vai lá e faz. Porque, irmãos, estar em missão é ser, estar e é dispor dos recursos. Tem irmãos que fizeram terminar obra na casa. Quando termina a obra, abre a casa para fazer uma célula. Compra o sofá novinho. Aquele reclinável. A casa não é reclinável ainda não. Senão a gente nem levantava mais. Tão bom o sofá reclinável, né? E às vezes as primeiras pessoas que ela recebeu para sentar nesse sofá... Foi lá assim, né, Maico? Foi as pessoas da célula. Eu acho que a célula do Maico sentou no sofá dele primeiro que a nossa família. Maico, por favor, você está muito religioso. Os nossos recursos estão disponíveis para o Senhor, porque nós estamos em missão. Nós não ocupamos. O Senhor está agindo através de nós o tempo todo, porque nós estamos disponíveis e porque os nossos recursos de tempo
e de bens estão à disposição que Ele nos chamou. Tem uma frase que eu gosto demais, que é atribuída ao C.S. Lewis, que diz que Deus não nos chamou, que diz que Deus nos chamou para sermos testemunhas e não advogados dele. Pegou? Tem muita gente defendendo já, cara, fé, defendendo o nome de Deus. Deus não precisa de defensor, não. Deus precisa de testemunhas que digam do que Ele faz. Deus não quer que você ganhe discussões. Deus quer que você toque corações. Você entende isso? Você não vai ganhar na força do argumento, você vai ganhar no testemunho do poder de Deus, porque pode ter gente que fala melhor que você, que tem um pensamento mais elevado, que tem uma escolaridade maior, mas contra o poder de Deus não há argumentação. Quando Deus se manifesta na terra, ninguém pode deter, ninguém pode conter a surpresa de ver os milagres de uma libertação, de uma provisão que acontece na minha e na sua vida. Nós estamos em missão, e a nossa missão é testemunhar o tempo todo sobre aquele que mudou a nossa história. Amém? Então, em nome de Jesus, se posicione e se preocupe em gastar tempo com a agenda de Deus, com as questões que importam a Ele, com as questões que fazem o coração de Jesus chorar. Se preocupe em olhar para onde Jesus está olhando. Se preocupe em ganhar pessoas. Porque no final das contas, é isso que vai contar. O Senhor não vai nos cobrar das realizações. Grandes realizações nós fizemos. Ele vai olhar para nós e vai requerer o tamanho do nosso impacto na terra. Impacto dentro da nossa casa, impacto de onde nós moramos, as pessoas que nós aproximamos dele. Então, em nome de Jesus, nessa oportunidade, creia numa coisa: você é um mensageiro da paz dos céus. Você está cumprindo a missão de trazer a mensagem do poderoso príncipe da paz. No versículo que nós lemos diz: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Com a mesma proporção, com a mesma intensidade que o nosso Pai Celestial enviou o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo também nos envia. E com a mesma missão de trazer paz na terra, paz dos homens com Deus. A palavra de Deus, irmãos, vai nos ajudar no entendimento que nós temos a solução para as famílias que estão em crise, para os corações que estão em crise. Que nós vamos ter uma palavra de esperança para o caos. Nós somos os filhos de Deus na terra, cumprindo uma missão. Às vezes, irmãos, nós estamos muito preocupados com coisas que o Senhor não se preocupa. Estamos perdendo oportunidade. O Senhor está trazendo coisa diante de nós para que a gente possa interferir, e a gente está perdendo oportunidade, porque não está entendendo qual é o nosso lugar. Você precisa entender qual o seu lugar, onde você, nos ambientes que você pertence. Porque você escuta as coisas que você escuta. Porque as pessoas desabafam com você. O crente parece que tem um para-raio para problema. O povo não pode ver nós, né? Coisa. Doido, então, quando vê o crente, ele conta a doideira dele todinha. Coisa legal pra caramba. Ou é uma fila do banco. A pessoa conta todas as fragilidades dela. Por que está vindo diante de você? Porque você tem um remédio. Você está em missão. Não fica relaxado, não. Essa semana, quando se aproximarem de você, tu fica atento. Estou em missão. Às vezes a pessoa começa contando a besteira, conta o princípio da besteira, tu completa com a segunda parte da besteira. Ela inicia a piada e tu termina a piada. Nada a ver, descrente. E ela está precisando de uma palavra dos céus que redefina o destino dela. Nós somos, amados irmãos, mensageiros da paz como Jesus, enviados por Jesus. E sabe o que é maravilhoso? Nós somos capacitados. Capacitados por quem? Nós somos capacitados pelo Espírito. Lá no capítulo 20, o versículo 22 vai dizer: e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo.
A palavra de Deus vai dizer que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: eu subo aos céus, mas eu não deixo vocês órfãos, eu não deixo vocês sem direção, eu não deixo vocês abandonados, eu deixo o meu consolador, o meu direcionador. Existe uma força celestial que nos move, e sabe o que é lindo? Ela não move de fora, ela move de dentro, mas é de dentro. Apesar das nossas limitações, o Espírito Santo está aqui dentro de nós, nos instruindo com uma voz muito parecida com a nossa, dizendo: abraça, ora, manda mensagem, apresenta o reino poderoso do Senhor. É para isso que tu é capacitado. Quando o Espírito Santo desce no livro de Atos, ele desce com empoderamento para o avanço da missão. É por isso que tu é cheio do Espírito, é por isso que tu manifesta dons, é por isso que tu tem sensibilidade, é por isso que tu se aproxima das pessoas e tu sabe o que é de Deus e o que não é de Deus. É por isso que você olha para as pessoas e tu vê que está atribulado, está cansado, está desesperado. É por isso, porque você está capacitado para fazer a obra que Ele te colocou. O lugar que você ocupa foi o Senhor que te colocou, e você está pronto para ocupar esse lugar. A família que Deus te deu, foi Ele que te deu. Os filhos que Ele te deu, foi assim que Ele fez. O trabalho que você ocupa nesse momento, você não está lá por acaso. Você fez uma capacitação. E não foi uma capacitação natural, foi uma capacitação espiritual. Quando você abriu o seu coração para Jesus, o Espírito Santo passou a habitar dentro de você. E agora você precisa começar a entregar o governo na mão dele. Ter sensibilidade para o que ele quer te escutar, porque não adianta nada ter a capacitação e não colocar em prática. Não é verdade? Quantos de nós? Eu fiz um curso, cadê Jefferson? Mecânico de moto, do Senai, irmão. Fiz horas e horas e horas. Eu sei fazer uma coisa de moto: trocar o óleo. Abro lá embaixo, tiro a mareta. Não adianta de nada essa capacitação. Quantos de nós teve capacitações que não usa para nada, mas essa capacitação é para o teu uso, é para que a tua vida seja uma bênção onde você está. Você é capacitado pelo Espírito, amém? Olhe para o lado aí. Essa pessoa aí, ela está até com o jeito de uma pessoa normal, mas ela não é normal. Tem algo espiritual dentro dela. Tem algo poderoso sendo, germinado dentro dela. Você está do lado de alguém que é um transformador de vidas. Quietinho, você nem sabe aí. Você está do lado de alguém que é uma bênção, porque você é uma bênção, amém? Nós somos marcados, irmãos, e temos a missão, e um dos pressupostos dessa missão é a transformação interna. No versículo 23, a palavra de Deus vai dizer: se alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhes retiverem, serão retidos. Você fala assim: pastor, eu entendi que a gente tem uma missão, mas não está fluindo. O pessoal não está me escutando. Eu não estou sabendo muito bem o que falar. Eu estou um pouco distante. Eu estou com um diploma guardado da minha formação espiritual. Ninguém, pastor, para Jesus. Sabe por quê? Porque a missão, ela requer uma preparação que não vai estar muito visível, irmãos, na nossa aparência física, na nossa idade, mas vai estar, irmãos, nítida aqui dentro de nós. Não tem como cumprir a missão atrelado ao passado. Não tem como cumprir a missão com as mãos no arado, mas o coração nas mágoas e ressentimentos. Não tem como operar o sobrenatural se o nosso coração está no natural, nas coisas que nos prendem, nas frustrações que nós já tivemos. Você tem uma missão, e para cumprir a missão você vai ter que deixar algumas coisas para trás. Eu sinto muito, algumas coisas que vão te custar muito. Eu ouço um pastor que eu gosto demais, é um pastor angolano. Eu já ouvi uma mensagem dele muitas vezes. Ele diz assim, em uma das suas frases, que ele fala sobre muito liderança. Ele fala que a liderança, exercer a liderança traz dor. E se você não está sentindo dor, é porque você não está liderando. Aí eu queria parafrasear ele: ser cristão também vai doer.
E se você não está sentindo nenhuma dor por ser cristão, talvez você não esteja sendo cristão no padrão dos céus. Vai ter que cortar na raiz, vai ter que limar o caráter, vai ter que deixar coisa para trás, vai ter que reconciliar. Tu vai ter que falar com pessoas que você não queria mais olhar na cara. Mas nós estamos cumprindo uma missão e não dá para cumprir a missão cheio de falha, cheio de acusação, cheio de brecha. Satanás já sabe aonde ele vai atacar a gente. Ele vai pegando só na pendência. Só na pendência. Você se levanta, vê um chamado como teve hoje, para a capacitação do Ministério Kids, fala assim, eu vou. Aí Satanás bate logo na ferida, e lá. Mas e aquela relação de ódio que você tem com fulano? E aquela pessoa que você não perdoou? E fulano que te criticou quando você deu o seu melhor? Nós estamos em missão, mas quem está em missão tem que deixar a coisa para trás. Aquele que está em missão, que está em guerra, leva somente aquilo que é necessário. Aquilo que não é necessário, fica para trás. Nós não temos tempo a perder. Irmãos, eu me importo muito com a opinião das pessoas. Meu coração é pecaminoso para isso. Mas a cada tempo que passa, eu gasto menos e menos e menos energia com aquilo que falam sobre mim. Estou conectado com a missão. Não estou mais, sabe, antigamente eu ficava muito chateado, cara. Eu ia num lugar e aí eu era muito bem recebido, eu ficava feliz. Se eu fosse mal recebido, e eu ficava sentimental, de bico. Não volto mais aqui, nunca mais eu piso aqui nesse lugar, um filho de Deus maltratado. Eu estou em missão, cara. O que Deus está fazendo através de mim não pode ser parado pelo que eu sinto. Se eu for bem recebido, glória a Jesus. Se eu for mal recebido, glória a Jesus. Se lembrarem o meu nome, glória a Jesus. Se não lembrarem, glória mais ainda a Jesus. Que lembrem da mensagem que eu entreguei, que lembrem da ação que eu fiz. E é para isso que tu é chamado. Tem coisa que tu precisa parar de se importar. Tem muita gente que não opera nada, que não faz nada, que não muda nada, que só destrói. E tu está parado em quem destrói, ao invés de estar voltado para quem constrói, que é o Senhor. Está muito ligado nas palavras da terra e desligado das palavras do céu. Às vezes tem uma pessoa criticando e 100 aplaudindo, e tu está ligado em quem critica. Continua a tua jornada. Você está em missão, não pode parar. Né? Não tenho tempo, diz a canção, eu não tenho tempo para perder com ressentimento. Eu não tenho tempo para esperar os aplausos. Eu estou saindo fora. Né? Um médico está atendendo um paciente. Eu imagino, né, um obstetra. Nasceu uma criança, e aí, tapa no bumbum, a criança gritou. Não fica lá esperando, não. Próximo, tem mais criança para nascer. Tem mais missão para cumprir. O plantão não terminou. O nosso plantão, irmãos, está em curso. Não fique perdendo tempo, não. Porque esse plantão tem hora para acabar. Vai chegar um dia que o Senhor vai nos chamar e nós vamos subir. E pode ser que nós deixamos muita coisa porque estamos esperando o aplauso, o reconhecimento. Que, irmãos, nem vale nada. Porque quem importa está vendo cada detalhe. Está vendo tudo que tu faz. Está vendo o teu secreto, o teu tempo de busca. Está vendo o teu investimento. Está vendo a tua oferta. Está vendo tudo. Amém? Nós somos mantidos, sabe pelo quê? Na nossa missão, mantidos pela fé. No mesmo capítulo 20, no versículo 29, olha o que a palavra diz. E disse Jesus, porque me viste e creste. Porque me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creem. Sabe o que é impressionante na missão? A missão acontece pela fé. A missão sempre será pela fé. Entenda uma coisa, o que é espiritual sempre vai estar no campo do invisível. Ter uma visão de Deus é contemplar o que vai acontecer lá na frente, da onde você está no passado, e lutando para que aquilo se concretize. Nós somos sustentados pela fé. Cada multiplicação aqui é marcada pela fé. Cada compra, irmãos, eu não tenho ilusão. É sempre pela fé. Pode ter o dinheiro no caixa. É pela fé. Nós vamos gastar esse dinheiro aqui porque Deus vai mandar mais. Nós vamos lançar esse projeto aqui porque Deus vai sustentar o lançamento do projeto. Nós vamos manter as portas abertas porque as pessoas vão vir. É sempre pela fé. Ninguém cresce no reino de Deus andando pelo natural. Amém?
em nada. Não separa a tua vida assim, ó. Ah, essa aqui é minha vida espiritual, eu tenho fé, essa aqui é minha vida natural, eu caminho só no sólido. Não. É a mesma coisa. O justo vive pela fé. O justo caminha na visão que Deus deu. O justo caminha aonde o Senhor está apontando o caminho. Não são os recursos que te sustentam. Tu és sustentado pelo Todo-Poderoso, pelas coisas que hão de vir, pelos recursos que vão chegar e pelas portas que vão se abrir. Porque o Senhor faz assim. Creia somente. Somos marcados pela obediência. Lá no capítulo 21, em sequência, lá no versículo 6, acontece algo muito extraordinário. Porque o Senhor Jesus dá uma ordem ali. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e acharei. E assim fizeram, e não podiam puxar a rede, tão grande que era a quantidade de peixes. Aleluia. A missão é exercida por obediência. Existe uma voz que direciona a nossa vida. Existe um comando que vem dos céus. Você precisa crer que o que te guia não são as suas ideias, é a voz do alto. Pode parecer que a ideia é tua, mas é a inspiração do Senhor. Os discípulos de Jesus quantas vezes fizeram tudo e nada dava certo. Especialistas em pescaria, nada pescavam. Mas quando vinha a ordem do Senhor, eles lançavam as redes e os peixes vinham. Porque havia obediência. Havia obediência mesmo quando a ordem parecia não ter sentido. A grande questão da vida é se você está sensível à voz de Jesus ou não está. Vou falar uma coisa. Escolha ser governado pelo Senhor. Aqueles que buscam o Senhor jamais serão envergonhados. Escolha caminhar pela visão dos céus. É muito arriscado, mas é o melhor que nós temos. Porque nas nossas avaliações, nós fazemos investimentos que não dão certo. Nas nossas avaliações, nós gastamos tempo com coisas que não geram frutos. Mas não há um lugar que o Senhor nos envie que não renda aquilo que Ele predeterminou para nós. Pega a sua família e cumpra a sua missão com a sua família, dentro da sua casa. Cuide do seu cônjuge. Cumpra a missão de conectar o coração do seu cônjuge ao coração do Senhor. Pegue os seus filhos e conecte o coração deles ao Senhor. Pode rodar tudo. Dinheiro vai vir, vai voltar. Mas para aqueles que esperam no Senhor, não há abandono e não há escassez. Pegue os seus pais e coloque diante do altar. Pegue os seus vizinhos, pegue o seu tempo. Pergunte ao Senhor o que o Senhor quer fazer com o meu tempo. Nós estamos em missão e às vezes nós desperdiçamos muito tempo com coisas que não vão gerar resultados nenhum. Se você observar bem o que nós temos falado nessa igreja, não é algo, amados, tão novo, tão extraordinário, não é nada miraculoso. Às vezes eu fico até com vergonha quando eu vou pregar nos lugares, porque eu acho simples a palavra, a ordem do céu, não tem o que complicar. O Senhor nos chama para perto dEle, e perto dEle nós escutamos a sua voz e agimos em obediência, e tudo acontece. E aquilo que é natural gera o sobrenatural. Aonde há escassez, passa a ter prosperidade. Aonde há morte, passa a ter vida. Em nome de Jesus, esteja atento. Sabe por quê, irmãos? Isso vira um problema na nossa vida. Porque para estar atento ao Senhor, tem que passar tempo com Ele. Igreja do Senhor, nessa noite, acorde. Acorda enquanto é tempo. Você não pode passar um dia sem falar com o Senhor. Você não pode começar os seus projetos sem consagrar diante do Senhor. As propostas que você deve aceitar não é pela característica da proposta, não é pelos números,
é pelo que o Senhor tem para você, porque você foi comprado pelo sangue de Jesus. Ele transforma o pouco em muito e muito em pouco. Ele transforma a porta estreita em larga, larga em estreita. Ele muda a temporalidade das coisas. E a melhor coisa que nós podemos fazer é escutar a sua voz, estar interessados em cumprir a sua missão. E como o texto bíblico diz, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Seja aprovado na sua missão. Sabe o que aprova uma missão? Os frutos. Você quer ver quando uma missão deu certo? Contemple os frutos dessa missão. Chega para o pai de família e olha os frutos. Os filhos estão fortes, estão de pé, estão alcançando a sua autonomia, teve sucesso. Você chega para um agricultor e não adianta. O agricultor pode ter falado, eu cavei, eu botei a semente, eu reguei. Mas o que determina o sucesso é os frutos. E entenda uma coisa nessa noite. O Senhor está nos chamando para render muitos frutos para Ele. A seara é dEle, a semente é dEle. E nós somos os seus trabalhadores. E nós estamos, talvez, irmãos, no melhor momento da nossa vida até então. Porque sempre o Senhor fará coisas maiores. Nós estamos num tempo em que nós semeamos e o Senhor prospera a obra das nossas mãos. O Senhor está nos chamando, o Senhor está chamando você para viver algo além da sua vida, algo além do que você contempla, algo a mais do que os seus sonhos pessoais. O Senhor está te chamando para viver sonhos espirituais. O Senhor está te chamando a cumprir uma missão que não muda só a vida das pessoas agora, mas muda o local onde elas vão passar a eternidade. Tu abre a tua boca para cumprir a missão do Senhor e pessoas que estavam destinadas ao inferno agora vão mudar de destino e vão ocupar o céu. Enquanto tu abre a tua boca, meninos e meninas que vêm de uma relação de vícios, de prostituição e destruição, essa história é transformada por uma história de libertação. Vai começar uma família ali. Nunca teve naquela família um pai que cuidou do filho até o final, mas aquele menino que tu cuida, ele vai ser um pai de verdade. Aquela menina, a família toda teve separação e abandono, mas aquela menina que você cuida vai ser uma mulher de Deus, vai edificar a sua casa. Isso tudo porque tu cumpre uma missão. Isso tudo porque você está sensível. Sabe, o Senhor tem falado muito isso ao meu coração. Isso tem transbordado na minha vida, a ponto de nada mais fazer sentido. A ponto do meu coração queimar e ficar insensível para aquilo que não é da parte de Deus. Eu quero muito que você possa viver isso. Eu quero muito que você passe a vencer na sua vida por estar sensível a essa voz maravilhosa do Senhor. Nós vivemos de verdade quando vivemos por algo maior que nós. Eu queria te convidar a se colocar de pé. E nós vamos louvar o nome do Senhor nessa noite. E o Senhor quer ministrar o nosso coração. Nós vamos louvar o Senhor e logo depois nós estaremos orando.